Bom dia! Hoje é o nosso último dia que estamos refletindo sobre as estações que nós passamos. E quando nós falamos de estações, não tem como imaginar aquela estação incrível na qual as flores viram frutos e existe uma grande colheita, onde o Senhor, Ele vem pessoalmente se alegra com aquilo que Ele está vendo, se alegra com aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Existe um Deus que nos ama e Ele ama os frutos que nós produzimos também. E Ele deseja ver os nossos casamentos produzindo vida, transformação, abundância. Muitas vezes nós sentimos desesperança ou que o nosso casamento simplesmente estagnou. Mas Deus nos mostra que nós podemos produzir frutos espirituais, nós podemos produzir frutos emocionais e familiares, se decidirmos dizer sim a Ele e não à nossa vontade, ao nosso ego, ao nosso egoísmo. Tem um exemplo bíblico de um casal que eu amo muito. Para você que ainda não leu o livro de Ruth, é um livro curto, mas Ruth encontrou Boaz. E Boaz era um homem bom, um homem próspero, um homem temente a Deus. E esse livro nos ensina sobre lealdade, sobre fé, sobre decisões corretas que nós devemos tomar. Para quem gosta de ouvir o livro, eu tenho ele gravado no YouTube. Então é só subir um pouquinho aqui, ou eu vou colocar no grupo também o link para vocês acessarem toda a história de Ruth. É uma história linda, é uma história que nos ensina muito. Essa mulher, a Ruth, ela poderia ter se rendido à desesperança, à tristeza, à depressão. Ela poderia, mas ela escolheu permanecer fiel. E ela foi trabalhar para Boaz. Boaz, depois, quando viu que aquela mulher era uma mulher de Deus, uma mulher com um coração estimável, uma mulher de confiança, uma mulher de gratidão, ele tomou uma decisão de honra e generosidade. Ele casou com ela. Qual foi o resultado? Transformação, provisão e uma linhagem, uma geração que conduziu à chegada de Jesus. Sim, essa é a honra que a Ruth carrega. O Senhor, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para abençoar as nossas gerações. Ele nos escolheu para que a nossa vida não acabe aqui, mas que nós possamos deixar frutos. Um grande fruto. Os nossos filhos são o nosso legado. O ensino que demos para eles é o nosso legado. O ensino que demos às pessoas que estão ao nosso redor é o nosso legado. O que você vai deixar se você morrer hoje? Qual é o seu legado? Você já parou para pensar nisso? O que Deus já várias vezes falou no seu coração e você simplesmente disse: tenho tempo para isso, ainda não é hora. Nós precisamos escolher que queridos, o primeiro altar é a nossa casa. O primeiro altar da nossa vida que nós sacrificamos a Jesus é a nossa casa. O nosso casamento, quando nós escolhemos com o nosso esposo ou nossa esposa caminhar juntos, respeitando, honrando e confiando em Deus, mesmo em meio a todas as dificuldades que nós podemos enfrentar, o fruto aparece. E esses frutos, queridos, geram alegria, paz, provisão, segurança emocional, segurança física, segurança espiritual, porque nós nos colocamos abaixo da mão potente do Senhor. Hoje é tempo de olhar para dentro de nós. Nós precisamos tomar uma decisão com relação a isso. Nós precisamos declarar: Senhor, Tu és o meu Deus e eu preciso viver de acordo com a Tua vontade. Eu quero ter fruto. Eu quero viver aquilo que Tu tem para mim, Senhor. Quando nós vamos lá em Marcos 11, do versículo 12 ao 14, diz assim: No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse a figueira: que nunca mais ninguém
coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Uau! O Senhor olhou para aquela figueira e disse: aqui não tem nada além de folhas. Hoje eu quero te convidar a olhar também para as áreas da sua vida, do seu relacionamento, onde não há crescimento, onde não tem presença de Deus, onde não tem fruto, onde não tem nada, onde se o Senhor passar hoje, Ele vai falar: ei, cadê? Que será que o Senhor, quando olha para o seu casamento, vê? Muitas vezes nós mantemos no lar ou em nossos corações comportamentos que sufocam a presença do Espírito Santo. É as tal das mágoas, dos orgulhos, desatenção ao nosso cônjuge, desobediência à palavra de Deus. Queridos, Deus nos orienta, Ele nos consola, Ele nos capacita a produzir frutos, mas nós precisamos abrir a porta para Ele. Esses frutos precisam ser espirituais, eles precisam ser emocionais, eles precisam ser familiares, os nossos filhos precisam ver em nós. A pergunta que fica é: quem você quer ser? Que caminho você escolhe para a sua vida hoje, nesse exato momento? O Senhor está te dando uma oportunidade. E eu gostaria que hoje você parasse e identificasse o que precisa ser cortado em você ou no seu relacionamento. Será que é orgulho, rancor, controle excessivo? Nós precisamos declarar as promessas sobre o casamento. Nós precisamos declarar: o nosso lar produzirá frutos que glorificam a Deus. Os meus filhos serão uma geração eleita, sacerdócio real. Eles vão viver coisas incríveis que eu não vivi, ou melhores. Queridos, nós precisamos decidir. Tome atitudes concretas hoje. Perdoe. Converse com o seu amor, com delicadeza, com atenção. Pratique gestos de cuidado mútuo, sim, porque assim o Senhor vai passar por você e não vai te cortar. Ele vai falar: ei, aqui tem fruto e eu me alegro. Que essa estação seja para você plena na sua vida. Vamos orar? Senhor, nesse dia nós pedimos que o Teu Espírito Santo corte tudo em nós, em nosso casamento, que impede a produção dos frutos que Tu quer para nós. Senhor, que cada gesto, cada palavra, cada decisão seja guiada por Ti, Senhor, que não haja mais por nós mesmos, mas por Ti. Que o nosso coração possa ver essa árvore frondosa, mas que essa frondosa não seja só de folhas, mas seja de frutos. Que Tu se alegre, Senhor, que a nossa geração ainda possa colher dos frutos que vamos deixar aqui. Senhor, que o nosso lar se torne tão fértil, tão cheio da Tua presença, que todas as gerações saberão e que nós possamos experimentar a abundância espiritual, emocional e familiar que só pode vir das Tuas mãos. Nós cremos nisso, Senhor. Transforma cada casa, transforma cada lar. Que hoje seja um dia de decisões, que hoje seja um dia de olhar para dentro e tomar decisões, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Faça o que precisa ser feito hoje, queridos. E a presença de Deus vai inundar o seu lar e vai fazer com que haja frutos para toda uma geração. Em nome de Jesus, que o seu final de semana seja incrível.